Olá, antagonistas! Os melhores momentos da delação de Mônica Moura, mulher de João Santana e quem cuidava do caixa do marqueteiro. O João foi convidado pelo Delcídio Amaral, que na época era um técnico, era diretor de uma empresa de energia, não me lembro qual agora, que ele queria ser senador pelo estado do Mato Grosso do Sul. Uma campanha considerada por todos praticamente impossível, diante dos outros candidatos que eram históricos, já políticos históricos da região. Ele era um novato. Ele chamou o João para conversar lá em Campo Grande. A primeira conversa foi entre eles dois só. Tem só um fato inusitado, só para ilustrar, que o João não conhecia o Delcídio. E chegando na casa dele para essa conversa, os dois sozinhos, o Delcídio convidou o João para que a conversa fosse feita dentro de uma sauna. E então tudo que eles conversaram a respeito de Campo foi feito os dois sem roupa. Hoje em dia imagino que isso era um cuidado dele em relação a gravações ou qualquer coisa assim. E ele convidou o João para fazer a campanha. E eu levei uma proposta de valores que na época foi um valor de 4 milhões de reais pela campanha. E o Delcídio falou para mim, exatamente para mim, que essa foi a minha primeira negociação de campanha, como eu negociando a campanha. Ele falou para mim que não poderia pagar tudo isso oficialmente, que ele não tinha limite para isso, a campanha dele era muito pequena, inclusive ele tinha acabado de entrar no PT. O Delcídio tinha saído, se eu não me engano, ele era do PSDB, se eu não me engano, e tinha entrado no PT a convite do Zeca, que era o governador, e, enfim, que não poderia pagar. Como eu já vinha de um histórico de campanha, que eu sabia que isso acontecia e tal, eu acabei aceitando e fizemos o acordo. Final de 2005, mais ou menos no início de 2006, nós já no Brasil, já tinha acabado a Argentina, o Palocci chama o João em Brasília mais uma vez, sai de casa, e convida o João para convidar o João para fazer a campanha de reeleição em 2006. Eles conversaram bastante, o João aceitou e disse que encaminhou. O Palocci já sabia, inclusive, né, que eu conversaria com ele sobre a parte financeira, proposta, orçamento e tal. Quem falou que você... O João falou pro Palocci que quem conversa com a Mônica agora, a parte prática e tal. Nós nos reunimos, eu e Palocci. Nessa época, as reuniões todas eram feitas em São Paulo. As minhas com o Palocci, essa nossa conversa sobre negociação durou umas 3 ou 4 reuniões, porque foi difícil, ele achava caro, voltava a dizer que tinha que conversar com o chefe, que era Lula, porque eu não podia aprovar um valor daquele, e pechinchou muito. Esses encontros passavam no escritório dele em São Paulo, que é o escritório anterior dele, não é esse que ele tem agora, esse novo, que eu também fui muitas vezes. E, enfim, chegamos a um acordo de valores nessa época, e ele me disse mais uma vez, que já tinha acontecido em 2004, que esse valor do marketing não podia ser pago todo oficialmente, que nós tínhamos que chegar ao meio termo para que uma parte fosse paga por fora. Nós chegamos nesse meio termo, depois de muita discussão, chegamos nesse valor, que a campanha foi oficialmente 8 milhões e alguma coisa oficial, e o restante, se eu não me engano, dos 18 que foi cobrado no primeiro turno, estamos falando até agora só de primeiro turno, foi pago por fora. A Odebrecht nesse ano pagou. Não me lembro nem se eles pagaram a parte no Brasil, acho que não, porque a parte que eu recebi no Brasil foi toda de Palocci. Eles pagaram, a parte deles foi toda paga na Shell, na conta da Suíça. E nós temos os extratos aí, porque a partir de 2006, graças a Deus, o banco forneceu os extratos. Qual foi a parte? Então, doutora, desses 10 milhões por fora, eu tenho até aqui pra gente fazer, 5 milhões aproximadamente de reais, aproximadamente foi pago pela Odebrecht na Shell. E mais ou menos 5 milhões, esses valores não são exatos, pode ser um pouquinho mais na Shell, um pouquinho menos no Brasil em dinheiro, foi pago pelo Palocci. O Lula não entrou em relação ao dinheiro. Mas aí, em 2014 houve um certo estremecimento entre o Lula e a Dilma, acho que isso é do conhecimento de todos. Os jornais especulavam bastante na época, eles negavam,
Mas é verdade, porque o Lula queria ser o candidato. Aí a Dilma não aceitou, ela queria a reeleição dela. Ela se sentia forte. Por que eu não vou aceitar isso? Por que eu não vou? Isso era a conversa dela com o João. Eu nunca tive esse tipo de conversa com a Dilma. Depois que o João me contava que o Lula queria ser o candidato em 2014, voltar, entendeu? Era tipo assim, em 2010 ele sai, ele bota a padreada dele lá, mas em 2014 ele volta para ser o candidato. E aí houve um certo estremecimento. Ele ia lá na produtora da gente, de vez em quando gravava apoio para ela, né? Porque não ia colocar em risco também a eleição dela, mas não, ele não se envolveu com dinheiro dessa vez, não. Totalmente com a Dilma, tudo com a Dilma. Falei com ela todas as vezes. E sua cara nessa campanha? Também não. A Dilma tirou ele, escanteou ele completamente nessa campanha. Guido e a Dilma. É Dilma a parte oficial e o Guido